Muito boa noite. Todos bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos vendo algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui, que a gente vai pedir para se apresentar. Vamos começar lá pelo fundo, a amiga da Cláudia. Por favor. Diz o nome, de onde que está vindo. Meu nome é Kátia, eu sou de Belo Horizonte, BH. sou do interior de Minas, né? Moro muito tempo aqui e tem 5, 8 anos que eu voltei para Belo Horizonte e eu trabalho no centro do Caritas. Ah, sim. No Carlos. Trabalho na parte de costura. Muito bem-vindo, então. Obrigado. Os nossos queridos de Pedro Leopoldo. Caravana. Lá da casa de Chico Xavier, Simone, Eugênio e Eliane. Levantam, por favor. São lá conosco há 20 anos só, né? Todos os domingos. E o Eugênio é o autor do livro que diz ele que é o melhor que está tendo, mas há controvérsias, que é o Registros Imortais de Chico Xavier, né, Eugênio? É isso aí. Ó, mas há controvérsias, Eliane. Eu acho que todos esses que estão aí são os melhores que estão tendo. Mais alguém pela primeira vez? Você já veio? Não, primeira vez? Como é que é seu nome? Paulo. Paulo. 35 anos, sou servidor público, sou do interior também, mas moro já há alguns tempos aqui em BH, moro aqui em São Chinesa. E aí descobri você e estou vindo pela primeira vez. Tá, seja bem-vindo. Obrigado. Mais alguém? Ah, sim. Eu já vi outra Você já veio? boa noite, boa noite. Mas aqui na terça? Foi? Foi? Ah, tá. Flávia, amiga da Maitê. Bem-vinda, Flávia. Então, João Pedro vai orar, em nome de todos nós, e vamos, então, iniciar as tarefas de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe da paz, a luz do mundo, o nosso pastor, o nosso salvador, todos nós nos reunimos aqui nesta noite, sempre, Jesus, querendo mais de ti, pedindo teu direcionamento aos nossos pensamentos, aos nossos raciocínios, sempre, Mestre, aqui todos nós querendo entregar-te os nossos melhores sentimentos, todo o nosso amor. Por favor, Senhor, permita que os nossos espíritos registrem a presença do teu Santo Espírito aqui nesta noite. Abençoa este nosso esforço de estudo, de intelectualidade, de cultura, fincando nos nossos corações a certeza de que só o amor é capaz de construir em nós e por nós o teu reino de paz, de misericórdia. Permita, Jesus, que todos nós compreendamos a realidade do amor supremo de Deus, de onde tudo provém e em que tudo se resume. Permita, Mestre, que as nossas consciências estejam bem abertas para receber tudo aquilo que o Senhor tem a compartilhar conosco na noite de hoje. Nós pedimos aqui, Jesus, por nós mesmos e por todas as pessoas que estão chorando, sofrendo, aflitas, passando por dores atrozes, enfrentando momentos extremos aqui nessa terra cheia de desafios para todos nós. Nós pedimos, Mestre, sempre aqui ajoelhados espiritualmente, para que a tua paz caia sobre as nossas cabeças, entre nos nossos corações e traga-nos, sem exceção, a certeza de que tudo passa nessa terra, mas o teu nome é suficientemente forte para reinar por toda a eternidade. Aqui, Jesus, com os nossos corações transbordando gratidão, felicidade, nós todos reconhecemos que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.
Que assim seja, Senhor. Querida, obrigado. Eu não tinha visto. Bom, gente, nós estamos aí num percurso de 40 semanas. Hoje é a 40ª semana que estamos nesse tema, as antecipações científicas na revelação espírita cristã. Focamos principalmente a obra de André Luiz e de Emmanuel em Chico Xavier, não é? E estamos aí discutindo essa questão do espiritismo como antecipador da nova ciência da epigenética. Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva sobre o que nós já vimos de essencial, para que a gente, a partir da semana que vem, talvez, ou da outra semana, a gente entre finalmente, né, Solange, na epigenética. Mas, na verdade, a gente está falando nela o tempo todo, né? A gente está sempre... Mas é que tudo segue uma certa lógica para que a gente entenda. Nós já sabemos que o pensamento é energia, não é? André Luiz vai dizer que é matéria, é luz coagulada. Lá no livro E a Vida Continua. Isso depois vai ser comprovado pela ciência, pelo modelo de Tyler-Einstein, do espaço-tempo, e pela teoria das supercordas, mas não vamos entrar nela ainda, vamos deixar isso para depois. Mas eles vão dizer que pensamento é matéria supraluminal. Olha só. Então, André Luiz estava antecipando que a ciência vai encontrar muito tempo depois, às vezes décadas, 4, 5, 6, 7 décadas depois. No livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 5, nós vamos ver André Luiz dizendo que as células surgem como princípios inteligentes, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual. Então, olha só. Outro dia a Solange perguntou, onde que eu posso ver isso? Olha aí. As células surgem como princípios inteligentes. Lembrando do Livro dos Espíritos, o que é espírito? Kardec perguntou, os espíritos superiores responderam a ele. É o princípio inteligente do universo. Então, onde tem princípio inteligente, tem espírito. Consequentemente, gente, não tem como, isso é matemático. Consequentemente, se André Luiz está dizendo que as células surgem como princípios inteligentes, as células são espíritos. Uma unidade, não é? Claro, rudimentares, não são espíritos humanos. Nós somos espíritos humanos. Então, cada célula do nosso corpo é um princípio inteligente que vai se renovar continuamente, não somente no corpo físico, mas também no corpo espiritual. Significa que quando nós desencarnamos, elas também desencarnam e continuam vivendo no mundo espiritual. Correto? Eu sei que parece difícil esse entendimento, mas é porque a gente tem que buscar os princípios básicos da doutrina espírita, codificados por Allan Kardec, e descobrir esses meandros do que foi revelado pelos espíritos superiores. Então, todos os seres vivos têm espírito, não importando a escala evolutiva em que nós estejamos. Claro que a célula é ainda uma unidade rudimentar, não é? Uma unidade que a gente pode dizer básica. Assim como mais evoluídas do que as células estarão, por exemplo, os grandes vegetais, os insetos, os peixes no oceano, os mamíferos, não é? As aves no céu, os primatas, até chegar aos seres humanos que somos nós. Geraldinho, sabe por que é um pouco difícil a gente entender quando a gente fica, né, pensando, né, no que a gente aprende na academia, né? É porque as células, elas são
fazem parte do nosso corpo, né? Cada célula vai constituir os tecidos, os órgãos, por aí vai. Então, quando o ser desencarna, né, a gente entende que aquele corpo de carne, ele vai entrar em decomposição, né? Sim, mas a célula não se resume a isso. Pois é, aí que está. aí é porque, exatamente, o pulo do gato é o quê? É porque ela é também um princípio inteligente. Exatamente. Né? Porque é como se a célula também vai desencarnar, mas o princípio mesmo, como se fosse não sei se a gente poderia chamar o pré-espírito, mas princípio, né? Ele vai continuar na evolução. Ele continua. O princípio inteligente, ele continua e evolui. Mas aí, sempre relacionado ao seu estado evolutivo. Tá, mas, por exemplo, um uma pergunta mais profunda. Eu desencarnei, o meu espírito. Aí é o seguinte, funciona da seguinte maneira. Nós já vimos aqui, eu vou repetir. Quanto menos evoluído é o princípio inteligente, ele é submetido por mentes mais evoluídas. Então, no nosso caso, aliás, não é só no nosso caso, no caso do Nero aqui, o nosso cachorrinho. Pois é, mas esse princípio ele é um princípio inteligente mais evoluído que uma célula. Com certeza. Correto? Então, a mentezinha dele submete 15 trilhões de células. Ele pesa 15 quilos, mais ou menos, né? Então, se ele pesa 15 quilos, para cada quilo de peso, nós temos 1 trilhão de células. Então, a mentezinha do Nero aqui está submetendo 15 trilhões de princípios inteligentes. E nós, cada um de vocês faz o cálculo, né? Nós temos tantos de peso, cada quilo de peso, 1 trilhão de células. Veja bem, para quê? Para que a gente evolua junto com eles. Olha só a questão do suicídio, do autoextermínio. Quando você, inadvertidamente, se despacha para o mundo espiritual antes da hora, você está matando tantos trilhões de células antecipadamente. E isso é responsabilidade sua. Pois não. Temos uma pergunta aqui da Magda. Sempre serão as mesmas células que irão nos acompanhar no processo? É o questionamento É delas. o que eu questionei aqui. Não. É o questionamento delas. A cada 7 anos, nós renovamos todas as células. Não é assim? Quase todas. Não. Assim, eu estou falando a nível de encarnação, Geraldinho. Entendeu? Não é aqui agora, a gente encarnado, como que acontece, né? Mas, assim, é a pergunta que a pessoa fez ali, que era o âmago da minha pergunta. Essas células, quando eu desencarnei, como princípio inteligente, então, depois eu reencarno de novo. Aí eu vou ter outras células. Outras, né? Não necessariamente que provavelmente, se eu já for um espírito que já estou em evolução, pode ser que eu mereça também ter células um pouco mais evoluídas. Existe uma teoria Entendeu? do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele foi presidente do Instituto de Psicobiofísica, né? Do Brasil, fundador do Instituto de Psicobiofísica. Era um cientista, amigo de Chico Xavier, e ele elaborou uma teoria que todos nós na Terra, todos os seres vivos da Terra, um dia fomos células dos corpos onde habitou Jesus. Nossa, aí é muito lindo. Daí a nossa ligação fundamental com Cristo. Isso é uma teoria. Mas ele elaborou essa teoria lá na década de 60. Olha que maravilha, né? Então, gente, olha, o pensamento da gente pode voar. Pode percorrer aí o multiverso, né? Olha aqui, vamos ver o que André Luiz está dizendo no Evolução em Dois Mundos. Com o transcurso dos evos, o que é evo? Centenas de milhões de anos, tá? Cada evo é assim, um espaço de tempo de milhões de anos. Com o transcurso dos evos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente
em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Então, é como se esses princípios inteligentes, ou se esses espíritos rudimentares, estivessem, então, ao nosso serviço, porque nós somos mentes mais evoluídas, muito mais evoluídas do que eles, né? Do que as nossas células. Então, eles ficam a serviço das mentes chamadas superiores, não é? De estágio mais nobre nos animais, olha o Nero aí, e nos seres humanos. E assim sucessivamente. Assim como nós vamos evoluindo, eles nos servindo para compor os corpos materiais de que nós dispomos na nossa jornada evolutiva, a gente vai impregnando essa célula, gente, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Elas vão registrando esses impulsos eletromagnéticos, esses sentimentos, ainda que de forma embrionária. Então, veja, a gente influencia o universo ao nosso redor muito mais do que a gente imagina. Tanto para o bem quanto para o mal. Não é? A responsabilidade da mulher grávida. Tem que falar no microfone, gente. Eu fico imaginando, Geraldinho, a responsabilidade da mulher grávida. No que ela está gerando em sentimento para aquele espírito em evolução e todas as células dele. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não só a mulher grávida, como o pai grávido também, né? A mulher e o núcleo familiar. Então, vejam bem. Isso aqui nós já vimos mais de uma vez, gente. Eu estou repetindo, tá? E aí André Luiz diz assim: é importante considerar que nós, os desencarnados, estudamos presentemente a estrutura mental das células. Olha a obra de Chico Xavier, gente. Chico Xavier psicografou isso em Pedro Leopoldo, em 1958. Olha a antecipação científica. É maravilhoso isso, né? Eles desencarnados, aqui ele está dizendo o seguinte: ó, vocês na Terra aí, não adianta quebrar a cabeça, não. Porque nós aqui no mundo espiritual, mais avançado, né, Emmanuel, André Luiz, nós estamos estudando a estrutura mental das células. De certa forma, ele está dizendo, ainda não é processo. Solange? Não, eu só... Solange é nossa bioquímica, bióloga e mais um monte de coisa. Hein? Não, é porque é o seguinte, lembrando da instrução do Chico para falar uma coisa pra dessa. Conversar Não era dele, né, não gente? Não, e outra coisa. Não é só lembrando, pontuando isso. Que coisa E eu vou mais pontuar linda, outra né? coisa. Você lembrou disso, eu vou pontuar outra coisa. Lembra-se quando eu disse que o Chico conversava com as suas células genésicas? Ó, Ana Carmela está lá, está de prova lá, sobrinha de Dona Neném, ouviu isso. Ele falou com a Dona Neném, a Loto, né? Conversando durante muitos anos com as células genésicas para que elas se comportassem, porque ele precisava trabalhar na mediunidade, ele precisava canalizar a energia criativa que é do centro genésico de todos nós, não é? O centro genésico não é só sexo, é a nossa força criativa, a nossa força criadora. E Chico Xavier, jovenzinho, de 17 anos, durante 20 e poucos anos, né, Ana Carmela? Agora eu não me lembro quantos anos, ele conversava com essas células genésicas para que elas sossegassem, Ficassem quietinhas. né, num jovem e que dessem a ele energia criativa para ele poder usar na mediunidade. E aí a gente vai entender por que ele falava que cada livro que ele publicou era um filho. Né? E por isso ele tinha dezenas e centenas de filhos. Olha só que bonito isso.
Mas voltando, então no mundo espiritual eles estão estudando a estrutura mental da célula. De modo, olha só, por que eles estão estudando isso no mundo espiritual? Então André Luiz, Emmanuel, Neio Lúcio, Bezerra de Menezes, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação. Que fluidos são esses que nos integram o clima de manifestação? Fluido cósmico universal, que Allan Kardec definiu como um dos 3 elementos gerais do universo, que é o quê? Segundo André Luiz e Emmanuel, é a base da matéria, através da qual nós precisamos constituir órgãos de carne, ou então órgãos no mundo espiritual, para sobreviver, experimentar e evoluir. Né? Então, eles estudam isso, e ele ainda diz, esses fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles, olha assim, todos eles, de origem mental, entretecidos na essência da matéria primária ou hausto corpuscular de Deus. Olha que beleza, gente. Então, essa matéria primária, que é o fluido cósmico universal, toda ela, não importa em que planeta esteja, em que plano espiritual esteja, em que sistema solar, em que nebulosa, em que galáxia esteja, no universo conhecido e no universo desconhecido, não importa onde, nos multiversos, tudo isso é o hausto corpuscular de Deus. Quer dizer, é o sopro da vida. Não é? Quando ele fala hausto, é o sopro. É o sopro da vida. E isso é muito bonito. Não é? Mostrando aí que a criação, sempre nós vamos terminar, se a gente vai perquirir, estudando, a gente vai terminar no início da prece do João, quando toda terça-feira ele lá no Casa de Chico também, ele fala sobre Deus, né? Está lá a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de toda a criação. Tá? Por que a gente está entrando nisso, né? Aí tem uma célula. Então, gente, se a célula tem estrutura mental, embora rudimentar, se ela é um princípio inteligente, embora rudimentar, ela é um espírito. E o espírito na matéria se comporta dessa maneira. É essa mocinha aí, né? Cheia de organelas. Né? Vocês lembram que semana passada a Júlia deu uma aula aqui magnífica sobre uma das organelas, que é essa aqui, ó. Essa mitocôndria aqui, ó, tá vendo? Aqui, mitocôndria. Nós não vamos repetir, porque a Júlia esgotou ali o tema, né? O que ela mostrou pra gente? Confirmando André Luiz, lá da década de 40 e 50, a mitocôndria é a usina de força da célula. É onde a célula aure energia para continuar viva, não é? E por isso André Luiz define que ela é muito importante na ligação do espírito com o corpo. Porque aonde começam as doenças? Pergunta a Júlia nos mostrou aqui, né? Onde começam as doenças do corpo físico? No descontrole da mitocôndria. Nessa usina de força que, em alguma medida, vai se desorganizar. E essa desorganização dessa pequena mitocôndria aqui vai gerar uma série de doenças no corpo físico. Tá? E lá, aqui é a célula de novo, tá vendo? E lá na estrutura genética da célula
nós vamos encontrar o nosso DNA, que é essa cadeia em espiral de informações. Então, gente, se a gente for reduzir na panela, né? Quem gosta de cozinhar sabe o que é reduzir, né? Você vai ter que tirar o que é dispensável, né? Para ficar só o que é essencial. Se a gente reduzir o ser humano, o que ele é, gente? O que vocês acham que o ser humano é? Fora a questão espiritual, do espírito. Hein? Informação. Cada um de nós é um conjunto de informações. Onde estão essas informações? No nosso DNA. O genoma humano, cada um de nós tem um genoma, tem um DNA próprio. Lá estão todas as informações, não somente do nosso corpo físico, mas André Luiz vai além, também dos nossos corpos espirituais. E na mente está também, nos vários corpos espirituais, está também a informação que é a nossa memória profunda, lá no corpo causal, né? Nós já vimos isso aqui. É o conjunto de todas as memórias que nós tivemos durante todas as encarnações em todos os reinos da natureza. Não é só encarnação como humanos, não, porque nós viemos dos reinos inferiores da natureza. Está tudo no nosso espírito. Então, nós somos um conjunto glorioso de informações compactadas, tá? E se a gente vai decompor, vai chegar nos cromossomos, né? Aí, prossegue André Luiz dizendo o seguinte, aí é que entra a questão da epigenética. Por quê? A mente superconcentrada, que aí no nosso caso, né? Nós temos capacidade de concentração, nós seres humanos, então nós podemos fazer um exercício, por exemplo, de estudo nobre, de oração, de meditação, de concentração super concentrada em determinado objetivo, nós podemos arremessar fluidos de impulsão sobre as vidas inferiores. Então, veja, é assim que a gente governa as nossas células. A nossa mente superconcentrada pode influir na nossa saúde celular ou também na nossa desarmonia celular. Como seja, por exemplo, também a vida das plantas, imprimindo-lhes desenvolvimento anormal. Quem gosta de planta, costuma conversar com planta, sabe muito bem que quanto mais você dá atenção à sua planta, quanto mais você conversa com a sua planta, quanto mais você coloca uma música erudita ali, uma música clássica para ela ouvir, mais ela cresce e mais ela fica bela, né? Se você colocar funk para ela e xingá-la todo dia, ela vai esmirrar. Isso é experiência científica. Experiência científica do Matsukami, né? Eu já passei aqui o slide dele, daquele pesquisador japonês, né? Da Universidade de Tsukuba, em Tóquio. Então, veja bem. Oi. A Júlia. Oi. Fala no microfone. É só uma coisa interessante, fala sobre as plantas, né? Porque assim como as mitocôndrias, a teoria de que elas eram uma bactéria e tudo, também tem os cloroplastos. Junto com as mitocôndrias, os cloroplastos também eram bactérias que se agregaram às células, que tornaram possível o desenvolvimento das plantas, né? Exato. A fotossíntese que transforma em energia. É a mesma lógica. Por isso é que eu sugeri a você, semana passada, para verem lá, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas vou fazer propaganda. Verem lá os dinossauros do Spielberg. Né? Uma série de vários, porque mostra isso. Mostra o momento em que as células primitivas
no oceano absorveram aquela bactéria que depois virou mitocôndria e passou a fazer parte de todos os seres vivos, há 245 milhões de anos atrás. E há outro momento que a Terra não tinha plantas, nesse momento, mas no outro, se não me engano, na grande extinção em massa do período pré-cambriano, quando então houve essa questão do cloroplastos, que deu condição para que a Terra inteira se revestisse de grandes florestas, né, que antes não existiam, né? Então, veja, a evolução ela tem os seus degraus, né? Então, veja bem, André Luiz está nos ensinando aqui que nós podemos arremessar impulsão, força sobre aquelas células que nos servem no corpo físico, ou então aqueles que estão ao nosso redor. Nós já vimos também que a nossa realidade é não local, não é? O que é isso? A ciência já tem um nome para isso, Teoria Quântica Biológica, TQB. Isso foi definido no final da década de 1960, eu não estou falando novidade. A ciência chegou nesse momento de compreender que nós somos com uma consciência quântica. Aí eu vou fazer a paralela com o Espiritismo. 150 anos antes, Allan Kardec definiu a existência do espírito, conversando com os espíritos superiores. Então, no Espiritismo a gente chama de espírito. Na ciência, consciência quântica. O que fala lá na obra de Kardec? O espírito é imaterial, não está nem na matéria e não está sujeito ao tempo. E ele é imortal, não vai morrer nunca, tá? E a consciência quântica, a teoria da consciência quântica vai dizer, na teoria quântica biológica, que a consciência é não local, ou seja, ela não está sujeita ao espaço e ao tempo. Ela não está sujeita, portanto, à matéria, que é o espaço, e ao tempo. Não é? E André Luiz vai nos mostrar que ela é embrionária em átomos e moléculas. Então, está lá em consonância com o Livro dos Espíritos, pergunta 575, Depende, pronto. do átomo ao arcanjo. 540. 540 do Livro dos Espíritos. Quando os espíritos superiores falam a Allan Kardec, do átomo ao arcanjo. Não é? Então, o átomo está aqui, antes das moléculas. Tem um átomo. Ela é embrionária. E lá diz assim, do átomo ao arcanjo... Arcanjo que também começou como átomo. Que começa, quer dizer, a evolução é infinita. E o arcanjo também começou como átomo. Está lá no Livro dos Espíritos, gente. De 1857. Né? Só que a ciência chega nessa elaboração mental 100 anos depois, no final, 110 anos depois, no final da década de 1960. Ok? Então ela é rudimentar onde? Nas células, que são bactérias também, né? É unicelular. Vírus também é unicelular. Ela é rudimentar. Os vegetais já estão um degrau acima, então são consciências vegetativas, instintivas nos animais, inferiores e superiores. É o instinto. Na pergunta 75 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam com Kardec, o instinto é uma forma de inteligência. Se é inteligência, é espírito, né? E nós, seres humanos, nós temos, então, o princípio inteligente já a caminho da razão e a caminho da humanidade. Pois não. Tem uma pergunta do Carlos. Temos, então, gravados em nosso DNA as informações de todas as nossas vidas passadas? Bom, eu acho que no DNA do corpo físico atual, aí já não existe essa informação, mas eu vou especular aqui o seguinte, vamos elaborar comigo aqui o seguinte. No DNA do nosso corpo físico atual, nós vamos encontrar
as informações que nos prestam para o corpo físico atual. Exato, o atual. Não é? Qual que são as Então, provas agora, né? agora, existe o DNA no mundo espiritual, porque existem corpos espirituais. No DNA do corpo físico, ele é eminentemente transitório. Ele não tem todas as informações. Assim eu penso. A gente paga a que você parcelada, acha? né? Não, faz sentido. Faz sentido, né? Até mesmo tudo que a gente viveu. Peraí, fala aí. Ó. Tudo que a gente viveu no passado, né? A gente não tem essa benção do esquecimento aí. Então, Exato. eu acho que no caso, né, na codificação do DNA, o DNA é mais propício ali, mais dedicado à A formação vida do corpo, atual. à vida atual. Mas no corpo causal, que segundo André Luiz, no livro E a Vida Continua, é onde estão todas as informações de todas as vivências do nosso espírito, pregressas ou não, né, ou presentes. Lá, provavelmente, o DNA do nosso corpo causal deve ter todas as informações. Sim, mas quando a gente encarna, você mesmo falou. Eu estou lembrando. A gente limita. Que se a gente, por exemplo, tiver alguma que encarnar com uma doença específica, ou sei lá, uma mutação genética, alguma coisa, aí sim, isso vai estar ali no DNA. Vai estar ali. É aquela informação Específica genética. para essa encarnação. Isso. Que André Luiz vai chamar no livro Evolução em Dois Mundos de predisposições mórbidas. Isso mesmo, você falou. Né? Que é aquilo que é o kármico. Em determinada idade, né, com 70 anos, eu vou desenvolver essa doença por isso ou por aquilo outro. Tá? Isso aí está lá no Evolução em Dois Mundos. Predisposições mórbidas. Agora, isso não significa que a gente vai adoecer naquela idade. Por quê? Porque, como nós somos espíritos livres e temos o nosso livre-arbítrio, a maneira como eu vivo pode melhorar ou piorar a minha condição. Não é? Por exemplo, eu posso, pelo bem fazer, quitar o meu débito com a lei divina sem passar pelo sofrimento. Não é? Como eu posso piorar a minha situação fazendo mal aos outros, a minha situação se torna pior. E às vezes aquela doença que só apareceria com 80 anos vai aparecer com 25. Não é? Eugênio, fala no microfone, por favor. A questão da reencarnação, né? No Ministério da Reencarnação, eles estudam tudo isso, essas informações, para oferecer um corpo adequado com as informações que eles têm lá. Faz aqueles mapas, né? E tem, então, inclusive, eles mostram, né, o corpo, onde que vai ter o problema. A própria pessoa escolhe, né? Seleciona até o espermatozoide, que vai ter aquelas características. Como você falou, né? É muita informação. No fundo é o quê, gente? Todos nós, o universo inteiro é informação, é um universo de informação. Não é? Sim. Aí já começa a vir na minha cabeça. Microfone. Aí a cabeça da gente já começa a viajar, né? Se as nossas, Ainda bem. se as nossas células se renovam a cada 7 anos, olha como é perfeito. Então, se você tem uma doença kármica predisposta em tal época, então naquela época vai vir a célula com aquela disfunção Pode ser. Pode própria. ser. Realmente. Essa renovação é menos, vamos dizer assim, plástica nos neurônios, tá? Porque eles duram mais tempo, não é isso? Os nossos neurônios. Também como pode ter outro. Mas quando pode ter outro. São até diários. Inclusive, hoje, gente, o que eles estão fazendo? Pegando célula-tronco da própria pessoa, né? Do umbigo. As mães hoje estão guardando o umbigo. Porque no umbigo da criança tem a célula-tronco. Aliás, você, né, Eugênio? O Eugênio fez um tratamento com a célula-tronco dele. E está curado, graças a Deus, né, Eugênio? Graças a Deus. Então, veja só. Os médicos e os cientistas de hoje já estão fazendo a utilização da célula-tronco da pessoa, especializando essa célula para substituir aquelas defeituosas no organismo que está doente.
Geraldinho, olha que interessante. Você tá falando e a inteligência artificial falou aqui um ponto essencial sobre a conclusão do que você falou. A melhor forma de quitar débito, segundo o Espiritismo, não é sofrer, é amar mais, Isso. reparar quando for possível, fazer o bem, desenvolver a consciência. Sofrimento não é moeda, transformação é. Exatamente. Por É a isso que conclusão que você falou. e Jesus disse assim para nós: o amor cobre a multidão dos pecados. Amar. Olha como que isso é científico. Hoje é científico. Na época de Jesus, o povo achava que ele estava doido, né? Tu sois deuses, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha só, gente, todo sistema quântico é quântico, todo sistema é quântico, se e somente se houver uma consciência não local intrinsecamente atuante. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, a matéria em si, esquece aqui essa família. Vamos dizer que o nosso corpo é a nossa sala de jantar, tá? Esquece aqui essa família. Então a matéria é isso aqui, é a sala de jantar. Tem mesa, tem cadeira, não é? Mas ela tem vida? Não. Por si só? Não. É cadeira, mesa, tampo de vidro. Mas o espírito, que é a consciência não local, é que anima essa sala de jantar. Olha aí a família. Então a sala de jantar passa a ter uma função, a matéria passa a ter uma função com a presença do espírito, que dá vida àquela matéria. Então, vai acontecer o colapso quântico quando nós conscientemente escolhemos alguma coisa. Então, quando nós pensamos, quando nós escolhemos, quando nós selecionamos, quando nós indagamos, quando nós buscamos, quando a gente quer atingir um objetivo, a nossa vontade, né, vai gerar no nosso corpo físico, especialmente transmitida essa informação para o nosso cérebro de carne, uma consciência extracorpórea, que é o espírito, agindo na matéria e vai atuar nos ossos, nos todos os sistemas orgânicos do nosso corpo físico. Então, a consequência da ação do pensamento, do espírito desencarnado ou encarnado, do espírito humano ou de qualquer outro tipo de espírito, dependendo da sua evolução, vai se dar no espaço-tempo biológico, ou seja, vai se dar na matéria, a consequência de tudo, não é? Por isso que no Livro dos Espíritos está falando que nós precisamos da matéria para a nossa evolução, porque é na matéria que nós atuamos para o nosso próprio aprendizado. Se não fosse assim, a nossa evolução seria muito mais lenta, não é? E é por isso que nós, espíritos humanos, precisamos encarnar várias vezes. A multiplicidade das vidas pela reencarnação se dá por isso. Então, no nosso corpo mental, nós temos 3 tipos de ondas, né? As ondas longas, que são ondas de sustentação do nosso corpo físico. Então, por exemplo, são as que sustentam a nossa respiração. Você não pensa para respirar, você respira automaticamente. André Luiz vai chamar isso no livro Evolução em Dois Mundos em reflexos condicionados. O nosso sistema digestivo, você não pensa, ele trabalha sozinho. Então, como que ele funciona? Através de ondas longas do pensamento do espírito. Reflexos condicionados. As ondas médias são as ondas atuais da nossa aquisição de experiência. Então, é tudo aquilo que eu estou aprendendo hoje. Seja no lar, seja no trabalho, no meio religioso, na via pública, tudo aquilo que é experiência de hoje é onda média, de frequência vibratória média, não é? E as ondas curtas, que nós temos condição de emitir, sim, que se situam aqui, ó, na base frontal no andar superior do nosso cérebro, que é aqui essa parte frontal,
são as ondas curtas que nos levam à oração, que nos levam à meditação, que nos levam também ao estudo nobre. Todo mundo aqui está emitindo onda curta, se não estiver dormindo. Né? Mas se estiver prestando atenção, está emitindo onda curta. Por quê? É a concentração do aprendizado. Então, esse corpo mental, que é originário do espírito, vai influenciar o cérebro de carne. E influenciando o cérebro de carne, nesses 3 tipos de onda, sejam longas, de sustentação, médias, de aquisição de experiência atual, ou curtas, de imenso poder transformador. Por exemplo, quando a pessoa tem uma dor muito profunda, perde um ente querido, ela emite onda curta, de intensa atividade, de intensa frequência, pedindo socorro. E essas ondas curtas, quanto mais alta é a frequência, mais ela tem poder de viajar no universo e atinge os planos superiores e a pessoa é socorrida imediatamente, não é? Mas isso através do corpo de carne. E André Luiz vai dizer, toda partícula de corrente mental, aí que se estabelece a corrente mental, não é? A soma de várias ondas pensamentais que vão se associar às ondas pensamentais de igual condição, de igual sintonia, de igual frequência, criando então correntes mentais de irradiações poderosas eletromagnéticas. Toda partícula de corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito. Por isso que André Luiz vai dizer, em determinado momento, que nós temos que vigiar o nosso desejo central. Qual que é o nosso desejo central? Porque conforme o nosso desejo central, a gente vai situar a nossa mente. Exatamente. Né? Então, porque são... Olha aí, nascida de onde? Nós já estudamos isso aqui, das emoções. Não é? Lembram? Lá do Pensamento e Vida, de Emmanuel, a primeira coisa que a gente faz é a emoção do nosso contato externo. Na família, no trabalho, na via pública. Nós temos emoção. A emoção gera sentimento. E o sentimento gera a força do pensamento. E aí a força do pensamento se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados do emissor, os estados mentais do emissor. Então aí que nós temos que nos perguntar qual que é o meu estado mental? É um estado mental depressivo? Ou é um estado mental eufórico? É um estado mental de tristeza ou um estado mental de alegria? É um estado mental de pessimismo ou um estado mental de otimismo? Qual dessas duas partes eu devo escolher? Aí vem a reflexão, não é? Nós temos que vencer todo tipo de estado mental negativo. Por quê? Porque ele cria realidades. E quanto mais negativo, mais uma realidade negativa se materializa. Ao contrário, quanto mais positivo, quanto mais alegre, quanto mais confiante, mais confiança ele tem. Por isso que Jesus, com muita sabedoria, diz o seguinte: aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Mas aquele que muito tem, muito lhe será acrescentado. Aí as pessoas que têm uma visão materialista dizem assim, poxa, mas isso não é certo. Né? Até aquele que tem pouquinho vai tirar o pouquinho que ele tem, e aquele que tem muito vai ter mais ser acrescentado. Mas Jesus está falando o quê, gente? Das potências da alma. Quanto menos fé eu tenho, até esse pouquinho de fé vai ser tirado. Quanto mais confiança em Deus eu tenho, mais confiança me será acrescentado. Quanto menos amor eu tenho, até o pouquinho de amor que eu tenho, o sofrimento vai me tirar esse amor. Né? É por isso que nas tradições sagradas,
sobre a transição planetária, se diz que no ápice da transição planetária, a aridez dos corações será maior, não é? Por causa de quê? Falta de fé, falta de esperança, falta de alegria de viver, né? Ao passo que aquele que é cheio de fé, cheio de alegria de viver, mais lhe será acrescentado. Então, nós temos que verificar isso. Qual é a frequência que eu vibro? Essa que é a questão. E prossegue ele. Por intermédio, isso aqui é antecipatório cientificamente. Vai ser confirmado muitas décadas depois. Por intermédio dos agentes mentais, olha só, agentes mentais. Primeiro ele falou em força mental. Agora ele fala em agente mental, que é resultado da corrente mental, porque o agente mental ele não está sozinho. Ele está com a sua força do pensamento associada, por sintonia, às forças pensamentais de mesma natureza, encarnados e desencarnados. E aí vira agentes nas correntes mentais. Então, por intermédio dos agentes mentais ou ondas eletromagnéticas incessantes, a gente não para de pensar, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica, que se dá entre os neurônios no nosso cérebro. Né? Então aqui, por exemplo, está tendo, aqui está vendo essa luzinha aqui? Entre um neurônio e outro? É uma transmissão sináptica. O que é o Alzheimer, por exemplo? É quando determinadas placas se formam aqui entre os neurônios, impedindo a transmissão sináptica. Não é? Então ele diz, podemos ainda verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletrodos intracelulares. Puxa vida, gente, Chico Xavier escreveu tudo isso? Um cara que tinha 3º ano primário, incompleto, né, Eugênio? Qualquer um de nós seria capaz de escrever isso? Em 1947? Nem hoje. Imagina naquela época. Que homem é esse? Não é? Por isso que a obra de Chico, gente, 550 livros, tem que ser estudada, tem que ser revirada, página a página, porque essas são pérolas de conhecimento espiritual, né? E aí, ele vai dizer, aqui nesse desenho a gente vai ver a corrente mental unindo duas pessoas de mesma vibração, né? Aí ele diz assim, após nascida, que é a corrente mental, eila, a corrente mental que se espraia sobre o cosmos celular. Olha, então, dentro do que eu penso e mando para as minhas células, eu não estou sozinho. Porque aqueles que pensam como eu, influenciam o meu corpo também. Porque a corrente mental não é única, é? Não. A corrente mental é a união de pensamentos de mesma natureza, de vários espíritos, encarnados e desencarnados. É aí que o obsessor atua. Por quê? Olha só, após nascida, eila a corrente mental que se espraia, que se espalha sobre o cosmos celular em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas através da inervação visceral e da inervação somática. Então, essas correntes mentais vão atuar em cada célula e, atuando em cada célula, vão atuar em cada mitocôndria, que a Júlia estudou conosco aqui semana passada, e isso vai influenciar a saúde da nossa célula. Né? Isso está em Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 10º. E aí nós vamos ver floras aferentes, conectoras mielínicas e motoras, não é? Integração prontobolar, o conjunto talâmico e hipotalâmico e composição cortical, vias de coordenação superiores. Quer dizer, vai influenciar todo o sistema endócrino do nosso corpo, a partir da glândula epífise, que nós vimos aqui quando estudamos a glândula epífise,
que é a diretora do cosmos celular, que é a diretora de todas as glândulas. E aí, a partir dessas glândulas todas que nós temos, né, as nossas gônadas, nós vamos ter saúde ou doença. E aí, vitaliza-se os núcleos endócrinos e os plexos. O plexo solar, que é aqui o coração, né? E aí todos os outros centros de força, ou chakras. O centro genésico, o centro esplênico, o centro gástrico, o centro cardíaco do plexo solar, o centro laríngeo, o centro cerebral e o centro coronário. Os 7 centros de força, ou chakras de força, que são como que redemoinhos de energia vibrante, plasmadas automaticamente com a força de todos esses elementos fisioquímicos mentoespirituais, que vão nos dar equilíbrio ou desequilíbrio. Não é? Parece difícil, mas não é, né? Veja só, é lógico. Não é? Quem falou? Parece difícil, mas é difícil. Foi você? Ô, gente, vocês não acham uma maravilha? Eu fico tão encantado. Claro que é uma maravilha. Não, mas é maravilhoso. Olha Chico Xavier, gente, trazendo isso para nós em 1947, 48, 49, até 1958, 59. Né, Eugênio? Enquanto nós estávamos pensando em reencarnar. Mas é difícil, mas depois que você consegue, você vai desenvolvendo o raciocínio. Fala no microfone, o pessoal ouvir, quem está na internet. Eu acho que trazem coisas para a gente tão assim profundas que a gente não concebia a existência. Quando você vê que existe, o próprio raciocínio lógico vai te mostrando, como você falou, você vai descobrindo. Você vai descobrindo. E vai caminhando nessa direção, né? O bacana é isso. É. Pois não. Aqui. Eu queria dar um testemunho reforçando tudo isso que você Pois não, falou. Há um tempo atrás, eu enfrentei uma doença na minha vida que, para muitos, é considerada mortal. E o pensamento, ele é tão poderoso, ele é vida, mas ele também pode nos elevar ou nos abaixar a nossa condição vibratória. E eu lembro que, na época, os nossos exames de sangue, quando você está enfrentando uma químio, uma rádio, você olha muito neutrófilos, basófilos, mastócitos, mitocôndria, e eu dava comandos. Eu sei o que é isso que a André Luiz Você falava. viveu isso, então? Eu vivi. Eu não ouvi falar. Eu sou a prova disso. De que isso Realmente funciona, tem resultado. de que isso realmente acontece. E eu dava comandos. Quando você descobre que você está com câncer, a primeira coisa que você fala assim, eu vou morrer. E aí eu decidi olhar para aquilo como aprendizado naquela época e falei, eu vou enfrentar. Se eu morrer, vai ser uma consequência, mas eu vou enfrentar não como um inimigo, mas como um professor. E aí eu dava comandos. No dia, para quem é da área da saúde, um protocolo ACT é muito pesado. São 16 químios que você enfrenta. E 15 rádios e uma cirurgia de 8 horas. Então, não foi brincadeira. Eu me preparei em todos os momentos para vencer esse momento. Desafio. Então, eu dava comandos. No dia da minha químio, eu falava, hoje é o dia que eu vou receber cura. Quando chegava... Isso é essencial, gente. Isso é maravilhoso. Nós estudamos na casa de Chico Domingo que o paciente tem na mão dele 50% da cura. E aí eu olhava para a clínica, e quando você chega numa clínica com todo mundo carequinha, inclusive você olha e fala assim, meu Deus do céu. Aí eu falava assim, Deus, está tudo abençoado. Derrama o seu poder, derrama o todo, o fluido universal de cura aqui. Então, eu imantava desde a seringa que eu recebia, os enfermeiros, cada pessoa que chegava perto de mim, cada vacina que eu tomei. Então, eu olho para trás e vejo que
Claro, a gente não pode dizer, mas e as pessoas que não conseguiram? Gente, cada um tem um plano aqui na Terra. Cada um tá. E não existe isso, eu venci o câncer. Não, eu aprendi com ele. Aprendeu com ele. Porque ele foi, para mim, um professor. E não foi uma sentença de morte. Para mim, foi uma sentença de vida. De vida. Porque eu mudei a minha vida mais completamente. viva você está. Mais viva do que nunca. Fazer essa experiência fantástica. Fantástico. Então, assim, esse testemunho que eu estou dando é porque isso daí é verdade. Eu dava comandos, efetivo, né? efetivo, quando eu acordava com bom ânimo. Não que eu não tinha momentos tristes, mas eu não me permiti ficar triste por muito tempo. Eu falava, Deus, está tudo sob seu comando, eu me entrego E é uma realidade. a essa experiência. Então, eu pensava, quando vinha aquele remédio que todo mundo tem medo, chamado quimioterapia, eu agradecia por ela existir, Então, a atitude mental é tudo. pela ciência ter criado aquilo e eu estar vivendo aquilo. E hoje eu estou aqui para contar, né, que eu fiz testes genéticos, meus médicos falam, você é um milagre. Que bênção. Olha E aí. é o poder do pensamento. Mas é o poder da autotransformação. Então, energia, o que a gente coloca no copo d'água, imantar o nosso copo d'água, colocar energia de saúde, de cura, isso Orar, tudo é né, realidade. pedir também a bênção dos amigos Isso. espirituais. Você conseguiu, no caso aí, ter menos efeitos colaterais com a químio? Total. Meu médico fala até que a gente vai escrever um livro sobre isso, porque eu nunca vomitei, eu nunca desmaiei, Nossa. eu nunca soube o que é ficar sem fome. Para vocês terem uma ideia, quando eu ia para a Enjoo, clínica, não sentia enjoo, eu ia para a clínica com a marmitinha. Meu marido falava assim, eu nunca vi isso na minha vida. As enfermeiras chegavam e falavam, gente, é a primeira pessoa que eu vejo comendo na químio. Então, Exatamente, por isso que eu perguntei. eu fazia academia, né, que eu sou praticante de musculação, fazia academia, eu nunca me senti fraca, nem física, nem emocionalmente. Eram lapsos perto da grandeza que Deus Do me deu, processo todo. o processo todo. Então, quando a gente está enfrentando uma doença, como você disse ali, o nosso corpo, as nossas células, elas escutam tudo que o nosso pensamento Claro, diz. claro. Elas estão sob nosso comando mental. Tudo. Então, a gente, se for para enfrentar, com bom ânimo, porque milagres existem mesmo. E eu estou aqui, né, para contar E a partir isso. da vontade. lindo, nossa, né, gente? maravilha. A partir... Obrigado, Obrigada. Fabiana. Muito, muito legal. Obrigado pelo testemunho, querido. Maravilha, né? Graças a Deus. Bom, E a gente, Valdélia Espírita de carteirinha, viu? Conheceu o De Chico, né? fazer caravana de Poços de Calda para Uberaba, lá no Chico. Maravilha, Está né? explicado. deixa eu só pôr isso aqui que tem que... Vamos ver se eu consigo. Então, o que Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, para concluir aqui o nosso estudo de hoje? Ele vai dizer que nós temos aqui, na vontade, isso que ela falou aqui. A nossa principal alavanca é a nossa vontade. E no caso de diante da doença, é a vontade de vencer, né? Vamos ver se funciona aqui. Então a vontade fica aqui. Ela é viva, ela fica rodando no nosso universo celular. E ela tem a ver com o nosso desejo, tem a ver com a nossa inteligência, com a nossa memória e com a nossa imaginação. E a partir do momento que eu vou reforçando a minha vontade, tanto no lado... Aí essa vontade ela é neutra, né, gente? Ela mostrou um exemplo de vontade positiva. Operante. Mas podemos ter o exemplo contrário, né? Então a vontade em si é neutra. É como se ela fosse a nossa alavanca do nosso próprio espírito. Se eu entrego os pontos, essa vontade será naturalmente atuando de forma a não superação dos problemas, né? Mas se ela for positiva, você vai atuar e vai vencer. E ele vai atuando em todos os setores da vida humana. Na inteligência, segundo Emmanuel, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Olha aí. No desejo, fazendo propósitos, aspirações e estímulos ao trabalho.
imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Tudo isso a gente pode fazer. E na memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da nossa alma. Então, tudo isso nós podemos adquirir aqui na Terra, na nossa experiência de vida física na face da Terra. Nós podemos aumentar a nossa inteligência, dilatando os patrimônios evolutivos em que nós nos situamos presentemente, fortalecendo nossos propósitos de superação, nossas aspirações superiores e nos estimulando para trabalhos cada vez mais espiritualizantes. Nós podemos acrescentar imaginação, que é a força criativa, canalizando as forças genésicas para a força criativa do bem, né? Nas riquezas do ideal superior, da sensibilidade, da espiritualidade. E tudo isso vai ser arquivado no campo profundo da nossa memória espiritual, que não se perderá jamais. A gente vai desencarnar um dia e vamos levar, porque isso é aquisição da alma. Não morre com o corpo físico. Se transpõe à vida espiritual e passa a fazer parte da nossa aquisição espiritual, né? E é assim que a gente evolui. Isso está no livro Pensamento e Vida. Para concluir, Emmanuel vai dizer que a alegria exerce ação multiplicadora, estimula a proliferação celular. Olha só, o estado emocional, sentimental de alegria precisa ser cultivado, porque é força multiplicadora das nossas células, não é? A alegria é impulso à existência da vida e à propagação da vida. Então, alegria, a gente que gosta de pets, por exemplo, é a nossa família de pets, né? Cachorrinhos e gatinhos e tudo. A alegria com que eles nos recebem, né? Quando a gente volta para casa, gente, é inenarrável. A gente tem que aprender com as coisas menores da vida, né? Chico Xavier se encantava, por exemplo, com o perfume das flores. Né? Determinado amigo nosso de Votuporanga foi a Uberaba, doido para conhecer, não conhecia o Chico ainda, o Luiz Antônio nos contou isso. Ele lá do Grupo Espírita Maria de Nazaré de Votuporanga. E ele foi para Uberaba assim, com 1 milhão de perguntas para fazer ao Chico. Ele ia ter uma chance única, que era sentar-se na mesa de almoço do Chico e conversar com ele durante a tarde. Ele junto com o Divaldinho Matos. E na hora de fazer aqueles milhões de perguntas, o Chico pegou uma planta que tinha uma flor desabrochando e ficou ali filosofando sobre a flor, sobre o perfume da flor, sobre a beleza da flor. Olha só, que ensinamento, né? Ou seja, não adianta a gente ter 1000 perguntas mirabolantes se a gente não sabe contemplar as coisas mais simples da vida e da natureza. E isso aqui é o nosso propósito, né, de estudos. Semana que vem a gente, então, vai prosseguir nesse estudo, que já passamos da hora, e aí nós teremos a colaboração da nossa Solange nos aspectos da mitose, né, Solange? Mas isso fica para a semana que vem. A gente agradece a presença de todos e vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Eugênio, você pode fazer a prece final para nós? Nas vibrações desse ambiente que nos acolhe na noite de hoje, mediante os ensinamentos de grau tão superior da espiritualidade, através das mãos abençoadas do nosso querido Chico, nessa união fraternal, as vibrações possam se elevar e favorecer a todos nós, em mente, corpo e espírito, e pela misericórdia de Deus, esses recursos
vibracionais do ambiente possam ser levados também, Senhor, a todos que esperam em Ti, nessa noite, uma intercessão, uma presença, um incentivo para prosseguir a jornada evolutiva aqui na Terra, acolhendo a todos, consolando, esclarecendo, levando paz e esperança a cada coração. Que as vibrações permaneçam nessa casa, junto aos trabalhadores, para que também possam prosseguir nas tarefas que abraçam. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Até a semana que vem, pessoal.